Livro Na Hora do Adeus, ditado por Luiz Sérgio a Irene Pacheco Machado. Capítulo 32. Colônia Lírios do Senhor. Salvação de um alcoólatra. Distanciamo-nos da turma e com pesar constatamos que à medida que visitávamos aquela estação do adeus, observávamos os seus jardins, se podemos dizer assim, muito maltratados. Pensei, por que as autoridades não preservam os cemitérios? Nem precisa colocar mármore nos túmulos, somente uma cruz com o nome do desencarnado. E à sua volta, muito verde, flores, árvores, para que os pássaros louvem os corpos cujos átomos irão compor outras vestes dos que voltarem ao mundo físico. Mas ali estava a realidade da falta de respeito aos corpos que pertenceram um dia a alguém. Não que isso beneficie ou desequilibre um espírito, todavia, cuidando dos cemitérios, a saúde pública estaria cooperando com a saúde dos encarnados. Um dia ainda veremos as autoridades sanitárias cuidarem com desvelo dos túmulos dos chamados mortos. Algumas campas indicavam a violação por vândalos, outras em estado lastimável, repletas de detritos. Alguns pagam operários para limpar o túmulo dos seus familiares e estes mesmos operários muitas vezes jogam papéis, pedras, restos de vela, enfim, tudo que representa lixo nos túmulos humildes que nem cruz possuem. No meu passeio, a tudo analisava e vi muitas coisas que quero contar para vocês. Alguns espíritos gostam de ficar nesses lugares para chorar ou rir dos desencarnados. Não são espíritos maus, mas levianos que gostam de brincar. Muitas vezes conseguem pregar algumas peças aos visitantes dos cemitérios. Um jovem de seus 18 anos, mais ou menos, estava ao lado de algumas garrafas de aguardente. Aproximei-me. Como vai, irmão? Olhou-me desconfiado. O seu estado era deprimente, roupas rasgadas, aspecto sujo e sofrido. Que deseja? Se veio me tomar a branquinha, eu não tenho para repartir. Não, estamos só passeando. Mas o que leva a se embriagar se você já não pertence ao mundo dos encarnados? Ele sorriu. Ainda bem que você não é nenhum pé inchado. Detesto bêbado. Quanto à sua pergunta, eu adoro beber. Bebo desde os 10 anos. 10 anos? Mas como você iniciou? Sabe, cara, como é mesmo o seu nome? Luiz Sérgio. Pois bem, sou filho de gente abastada. Minha família recebia muito. Eu e meu irmão, muitas vezes, nem nos aproximávamos da sala, ficávamos na cozinha. Lá eram feitos os nossos pratos. Meu pai dizia que criança incomoda, e ele não gostava que participássemos das reuniões da nossa casa. Dizia sempre, não apareçam na sala, e nós ficávamos na cozinha. Cada copo de bebida devolvido à cozinha, a gente bebia o resto. Quando os amigos da família iam embora, nós já estávamos dormindo completamente embriagados. A comida era geralmente pouca, era festa apenas para impressionar os amigos e chefes dos nossos pais. Recordo um dia
quando foi feita uma torta de chocolate e nós estávamos loucos para comê-la. Ela era recheada de cerejas e licor, mas nem podíamos falar que queríamos um pedaço. Quando os convidados estavam no auge dos comes e bebes, eu e meu irmão entramos na sala. E como se nada estivesse acontecendo, sentamos ao lado da torta e nos fartamos. Minha mãe tentava, falando baixinho, nos tirar da sala, mas nós só saímos quando acabamos com a torta. Resultado: não estávamos acostumados com essas iguarias e tivemos um desarranjo intestinal, mas antes levamos uma boa surra. Mesmo já nos encontrando dormindo, fomos acordados para apanhar. E o outro seu irmão, o que foi feito dele? Também desencarnou com overdose de tóxicos. Onde ele está agora? Não sei e nem quero saber. Desencarnei depois dele e aí você sabe. Sofri ainda mais com a indiferença dos meus pais. Com a morte de Diogo, a família me matou pelo esquecimento. Os meus pais, que jamais notaram Diogo, que o ignoraram sempre, com a sua morte viviam chorando como se fossem ótimos pais. E eu, o pobre coitado que só tirava notas baixas, furtava para beber e era às vezes agredido pela mãe e pelo pai. Como você desencarnou? Meus pais muitas vezes me internavam e quando eu saía estava pior. A minha doença era carência. Eu precisava de alguém que me protegesse e achava que o álcool era o meu único amigo. Em uma dessas internações, quando saí, fiz um coquetel de bebidas e entrei em coma alcoólico. E por que você fica no cemitério tirando as emanações do álcool? O irmão nunca foi socorrido? Virando mais uma garrafa, falou-me: aceita ou não aceita? Se não aceita, se manda. Detesto o conselho. Saia daqui. Você é um bom garoto e gostaria de levá-lo até alguns amigos. Se você gostar deles, você ainda irá conhecer outros belos lugares. E lá tem aguardente? Muito mais que uma garrafa, tem uma cascata de oportunidades. Olhei aquelas garrafas e pensei: como o homem encarnado ainda não conhece o mundo espiritual. Ele ria e como se fosse um bicho se deitava no chão rolando. Orei a Jesus: Senhor, tem piedade deste espírito que perambula pelas sarjetas do mundo físico. Faze, Senhor, que uma luz divina aflore na sua consciência, para que ele tenha força para divisar uma nova vida. Sabemos que prometeste ficar ao lado dos maiores pecadores. Ajuda-nos. Enlacei o ombro de Pedro Paulo e fui levando-o com carinho até o posto de assistência. Uma irmã sorridente nos recebeu. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Nunca quiseste chegar nem perto do nosso chalé. Que bons ventos te trazem. Este cara diz que vai me levar para um alambique e uma refinaria de bebidas. A irmã olhou-me preocupada, pois não podemos mentir.
Irmã M trouxe o Pedro porque queria mostrar-lhe que além do túmulo existe uma nova vida, um paraíso. Pois Pedro Paulo desencarnou e não desencarnou porque deixou o físico, mas não adentrou a porta da morte, que é o túmulo, para divisar o paraíso. Luiz, o seu grupo espera no pronto-socorro lírios brancos, avisou-me M. Pedro Paulo deixou a garrafa e com docilidade foi sendo levado para a sala de banho. Mas, sempre segurando-me forte, como uma criança precisando de ajuda. Quando chegou no banho, quem disse que deixava alguém banhá-lo? Entramos e, brincando, fomos lhe dando um bom banho. Pela primeira vez ouvi sorrir e nos sentimos como se fôssemos o pai daquele garoto. Falei com lágrima nos olhos. Como está bonito o irmão! Agora quero levá-lo para conhecer meus amigos. E a roupa? Não vou tirá-la? Você não se importa de vestir uma roupa de internado? Não, quero é me livrar desta. O mundo espiritual nos ensina o trabalho. Se o irmão logo buscar um, terá condição de adquirir roupas novas. Não me fale em trabalho, assim me mando daqui. Calma, não está mais aqui quem falou. Zé Maria, um dos enfermeiros, trouxe uma roupa destinada aos doentes com que vesti Pedro Paulo. Ele me pareceu bem mais jovem de quando junto àquele amontoado de garrafas se embebedando. Confesso que não estava entendendo a felicidade na mudança de Pedro Paulo, mas na hora em que M lhe ofertou um caldo reconfortante, percebi algo estranho. Parecia-me que alguém estava por detrás de tudo isso, que nós éramos apenas um meio que os socorristas que encontraram para prestar auxílio a Pedro Paulo. Quando nos despedimos de M e saímos em busca do nosso grupo, encontramos Samuel, um irmão alto, forte e de vestes brilhantes. Obrigado, Luiz Sérgio, pela ajuda. Quem é o irmão? Somos socorristas do Senhor e há muito tentávamos levar Pedro Paulo para uma colônia. Mas como não podemos forçar ninguém, hoje aproveitamos o amor e o respeito do irmão para com ele e o atendemos. Mas eu não vou com você, cara, nem o conheço, protestou Pedro Paulo. Tem razão, comigo o irmão não irá. O Luiz é quem vai levá-lo para o plano onde o irmão será beneficiado. Eu vou é para o paraíso, aqui entre nós. Dizem que tem cada bebida. Samuel olhou-me preocupado. Irmão Luiz Sérgio, Pedro Paulo sabe para onde vai? Com o meu amigo vou até para o inferno, falou Pedro Paulo rindo. Samuel lhe disse: não, ele não vai te levar ao inferno, mas sim para o paraíso, como o irmão espera. Respirei aliviado, mas pensei: será que estamos fazendo tudo certo ou estamos entrando em trabalho que não entendemos? Samuel deu-nos algumas explicações. Uns 20 espíritos reluzentes o acompanhavam. São os socorristas, aqueles que abnegadamente ficam nos lugares trevosos, retirando os sofredores. É um trabalho de amor, feito por espíritos missionários. Eles descem ao inferno para livrar o espírito das chamas do mundo físico. Que Deus o acompanhe, Samuel.
Ele parou. Cheguei perto, peguei sua mão e a beijei. Ele me pareceu sem jeito, pois os bons espíritos não gostam de ser louvados. Irmão, não sei como lhe agradecer. Tome conta de Pedro Paulo e o leve até a colônia dos lírios do Senhor. O irmão Irim o espera. Irmão, não sei se poderei ir. Eu tenho um grupo de trabalho. O tarefeiro do Senhor não tem emprego, e depois o trabalho do Senhor é um todo, e o irmão é um dos nossos auxiliares. Obrigado, mas antes me diga, como podemos ser úteis? Pedro confiou no irmão, não só pela sua juventude, mas também porque você fala a linguagem dos jovens. A linguagem dos jovens? Indaguei surpreso. Deus o abençoe, desejou-me Samuel. E assim foi saindo devagar, junto aos seus companheiros de socorro. E agora, para onde me leva? Para a tal cidade dos lírios? Lá deve ser quente, o chá de lírio derruba mais que bomba atômica. Não pude deixar de rir. Agora vamos sentar aqui e orar. Pedro puxou as mãos. Rezar eu não rezo. Está bem, você não reza, mas eu vou orar. Nisso que me preparava para orar, eis que passa um grupo de espíritos enfurecidos e completamente embriagados, cantando uma música, se podemos classificá-la como música. Sentimos-nos preocupados, pois Pedro Paulo saiu de carreira atrás do grupo, tentando tirar a garrafa de aguardente da mão de um deles. Desculpe a comparação, mas me senti como uma mãe que não controla o filho em uma casa de cristais, e este parte para quebrar tudo. Sentei-me com as mãos na cabeça. Mas Pedro, ao ser visto pelos perturbados espíritos, estes riram, caçoando dele, pois a sua roupa era um pijama muito largo. Pedro tentava esbofeteá-los, mas olhou-me, conteve-se, parando e mansamente veio para o meu lado. Desculpe, amigo, agora vejo que eles são uns loucos. Enlacei o seu ombro e falei: vamos, Pedro, em busca de alegria. Percebi que Henrico e os outros estavam invisíveis orando. Foram eles que trouxeram Pedro Paulo de volta. Abracei-me com Henrico, emocionado. Os outros, Plácido e Pâmela, abraçaram-se comigo. Rapaz, quem são eles? Meus amigos, ou melhor, nossos. Como vai, Pedro? Quis saber Henrico. Ele não respondeu, procurando ficar ao meu lado em busca de proteção. Henrico olhou-me e saí com os outros na sua frente. Nessa hora, atravessamos o cemitério e fomos até o comboio. Estava lotado. Pude ver nele Samuel e outros socorristas. Não estava entendendo, pois não faço esse tipo de trabalho quando ouço uma risada. Era o Enoque que ali se encontrava, levando um grupo de irmãos que haviam desencarnado com overdose. Ficamos mais do que contentes. Era o raiozinho de sol das nossas vidas, o garoto sorriso. Que faz aqui, frade?
Pedro respondeu: ele está me levando para passear. Raito nada disse, só passou a mão sobre a minha cabeça e como um pássaro voou para junto daqueles espíritos perturbados pelo tóxico. Pedro Paulo perguntou-me: quem é ele? É o sorriso do amor. Que? Esqueça, para mim, ele é a esperança de uma juventude eterna. O comboio estava muito cheio e com pesar constatamos que a maioria era de jovens que estão morrendo de AIDS, droga e álcool. E a sociedade é a maior responsável por tudo isso. Comecei a olhar para os rostos de crianças de seus 13 anos, 15, 16, 17, quase todas suicidas inconscientes. Causa das mortes: droga, alcoolismo, excesso de velocidade, irresponsabilidade dos pais. O filho recebe de tudo, só não recebe o Cristo, porque o Cristo ensina a renunciar em prol do próximo. Pedro falou-me: não gosto daqui, desta condução, só tem doido. Sabe, gosto é do álcool, até que comecei na maconha, mas ela não se dá com o álcool. Aí a deixei e fiquei só com ele. Detesto doidões, eles vendem até a sogra, falou rindo. Um irmão aproximou-se de nós e disse: na estação 88, os irmãos podem descer. E assim, logo estávamos em um campo. A grama amarelada dava um aspecto estranho ao lugar. Caminhamos, não só nós, mas vários grupos. Chegamos a um lugar florido, cujos portões pareciam de ferro, onde estava escrito: seja bem-vindo, Colônia Lírios do Senhor. Notamos que Pedro estava adorando o passeio. A sua vida deveria ser muito triste, vivendo junto às garrafas. Adentramos o pátio. Parecia um tapete verde onde os lírios nos davam boas-vindas. Que lugar lindo, Luiz Sérgio! Aqui é que é o paraíso? É um pedaço dele. Aqui o irmão vai se conhecer melhor. Irmã Sabrine nos recebeu. É Pedro Paulo? Como me conhece? Samuel já nos falou do irmão. Virando-se para mim, Pedro disse: Samuel é aquele homem alto? É, ele é um dos mensageiros de Jesus. De Jesus? E ele existe mesmo? É verdade o que dizem os carolas? Jesus, o governador da terra, é o caminho que nos leva a Deus. Você gosta dele, não é, Luiz Sérgio? Gostar é pouco. Adoro Jesus Cristo. Ele é a mão amiga que vai tirando os obstáculos do nosso caminho. Pode levá-lo à ala 13, comunicou Sabrine. 13? Detesto 13, falou Pedro Paulo. Ninguém lhe deu bola e ele, quietinho, acompanhou-nos. Paramos em uma ala que mais parecia um hotel de veraneio, toda florida, mas com muitos doentes. Luiz, aqui é um sanatório de malucos e eu não sou maluco. Não, meu amigo, jamais nós iríamos fazer algo para você que o prejudicasse. Estamos aqui em uma colônia. Nada mais falou e logo descobriu um colega, correndo para perto dele. Como ficou feliz em reencontrá-lo. Aproveitamos para nos retirar. Jamais irei esquecer o olhar de carinho daquele jovem.
ele não encontrava palavras para agradecer-me por tê-lo levado para o paraíso, como ele dizia. Agora pergunto, por que a família não apresenta a Deus a seu filho, evitando o inferno dos vícios? Despedi-me e fui saindo devagar. De repente, alguém me chamou. Era ele, Pedro Paulo. Luiz, não me esqueça. Volte sempre aqui e, por favor, use o seu prestígio para que eu seja bem tratado aqui. Pedro, no mundo em que vivemos não existe pistolão. Existem deveres e todos nós temos deveres uns para com os outros. Até um dia. Ele me acenou. Antes de me retirar, visitei toda a colônia e me assustei como aumentaram as colônias que abrigam alcoólatras, tanto quanto as dos dependentes de drogas. Reparei em uma garota que brincava com uma flor. Cheguei perto dela e ela me perguntou o que eu fazia ali. Falei sobre Pedro Paulo e pedi-lhe que lhe desse uma força. Ela prometeu que o faria e me contou como se viciara no álcool. Tudo igual. Os pais o consumiam socialmente e ela também. Só que as tristezas da vida a levaram a tentar esquecê-las, ingerindo cada vez mais, chegando até a beber os perfumes da mãe. Desencarnou muito cedo, com parada cardíaca. O homem, se buscasse ainda encarnado os lugares onde o ser humano sofre, melhor educaria sua família. Mas ele tende a fugir de tudo o que lhe causa apreensão. E assim, ignorando as causas dos vícios, nem percebe que junto a ele existe um dependente, sem sonhos e sem esperança. Despedimos-nos dela e fomos até o escritório de Sabrina. Ela nos falou da colônia e ficamos sabendo que cada dia aumenta mais o vício nas mulheres, principalmente nas jovens. A liberdade sexual deste século está mexendo com a cabeça das meninas. Elas ainda não se liberaram das culpas que as trocas de parceiros lhe causam. E o pior é que a mulher cada vez mais está contraindo a AIDS. A liberação sexual está levando a um aumento assustador da doença. Sabrine, perguntei, esta colônia é só para alcoólatras? Sim, Luiz, mas em geral, um alcoólatra também é viciado em tóxico. E a idade dos doentes desta colônia? Mais jovens e crianças do que adolescentes. A sociedade, Luiz, não abriu os olhos para o triste fato do alcoolismo. O álcool, a droga liberada, é que causa os estupros de pais em filhos, os assassinatos, as violências. O álcool é tão terrível que mata pouco a pouco e quase toda a população o consome. Os casos mais tristes do alcoolismo são os das mães que amamentam seus filhos e os viciam. Essas mães não sabem o mal que fazem aos bebês. Luiz, a simples cerveja faz o jovem prisioneiro. É um chope aqui, uma cerveja ali, um vinho acolá, e o homem fica prisioneiro do álcool. Não sabemos onde a sociedade irá parar. Hoje ela é escrava do modernismo.
Sabe, Sabrine, acho muito feio uma mulher sentada em um bar ingerindo bebida alcoólica. Hoje, isso é tão comum. O alcoólatra dificilmente se livra do vício. Ficamos conversando e ela me mostrou cada filme de terror. Mães queimando bebês com cigarros por estar embriagadas, pais estuprando filhos. O álcool é uma droga silenciosa e permitida, consumida abertamente por executivos, governantes, enfim, autoridades. Deveria ser proibido que os meios de comunicação levassem aos lares, em novelas e filmes, cenas de pessoas consumindo bebida alcoólica. Irmã, é tudo tão difícil. Por detrás de tudo isso, há um interesse econômico muito grande. Tem razão, nós somos uns sonhadores. É que cada dia chegam para mais espíritos suicidas inconscientes e muitos conscientes presas do vício do álcool. Irmã, existem religiões que proíbem seus adeptos de ingerirem bebida alcoólica. Não adianta proibir. O que temos de fazer é elucidar a criança na tenra idade a fugir dos vícios. Não adianta levar o filho à evangelização infantil e os pais não darem o exemplo. Em qualquer festa, o álcool se torna o cartão de visita da casa. Ali ficamos muitas horas e quando saímos, quem encontrei? O nosso grupo. Abraçaram-me e eu lhes perguntei: abraçam-me? Por quê? Henrico respondeu: estávamos ao lado dos irmãos o tempo todo, orando e os ajudando em silêncio. Henrico, eu sabia que uma força estranha me embalava o espírito. Eram vocês, meus queridos amigos. Agora, por que de um momento para o outro me vi fazendo esse trabalho? Por que, Luiz? O chamado chega de várias maneiras e a qualquer hora. Ainda bem que o irmão não disse: eu não posso, porque faço outro serviço. O irmão se desdobrou e levou um coração para Jesus. Não vou contar a vocês o que aconteceu, pois sabem de tudo, não é mesmo, Pamela? Não, Luiz, só sabemos das horas em que você precisou de ajuda. Fora isso, ficamos distantes. Fitei-a com carinho. Está ficando igual a Karina e as outras, um anjo no meu caminho. Henrico falou-me que agora iríamos visitar as nossas casas. Teríamos uns 2 dias de folga. Ia dar um grito de alegria, mas me contive. Estava morto de saudade de meus entes queridos, vovó e vovô. E assim, quando chegamos ao portão da colônia, cada um foi para suas casas. Encontrei vovó conversando com uma amiga, Julieta. Corri a abraçá-la e ela até chorou de alegria. Deixei-as conversando e fui correr no jardim, olhar as minhas flores, as orquídeas. E uma delas, a mais bonita, ofereci a alguém que amo tanto, dizendo: cuide de mim, segure as minhas mãos junto às suas e vamos escrever um livro de amor eterno. Cuide de mim, não deixe que ninguém escreva o meu nome em vão. Quero que as páginas dos nossos livros formem uma bandeira de amor e esclarecimento, onde eles chegarem, e que as minhas lágrimas, junto às suas, formem um riacho
com as águas cristalinas dos ensinos espíritas. Amo você, amo você.